Olá, meninos e meninas indescritíveis! Agora que vocês já iniciaram a sua carreira como futuros grandes arquitetos e grandes pintores e projetistas desse novo século, a gente vai dar início de verdade aos nossos conceitos principais da geometria descritiva. Não se esqueçam de seguir o canal, deixar o seu like, ativar o sininho e acompanhar lá no nosso Classroom todas as aulas que vão ser colocadas agora para a gente cair de vez no estudo da geometria descritiva. Solta a vinheta, Carlota! E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando por que o Léo fez a gente tirar foto dos nossos quartos e desenhar todos eles no papel? É claro que tem um fundamento por isso, não é só uma brincadeirinha artística para a gente começar essa nossa longa carreira agora na geometria descritiva. Quando a gente está estudando para se tornar um bacharel em ciência e tecnologia ou engenheiro, muito mais do que saber fazer as coisas, a gente tem que saber transmitir as nossas ideias. E a geometria descritiva é uma maneira fácil e prática da gente passar ideias de objetos e construções e projetos tridimensionais num papel que é bidimensional. Muita palavra nova, muita coisa diferente, nós vamos por partes começar a falar um pouquinho da história da geometria descritiva. De onde veio essa necessidade de desenhar o nosso mundo e representar ele numa folha de papel? Não é esse botão, é esse aqui. E foi. Vamos tentar entender primeiro o que é o nome da geometria descritiva, né? A geometria, que é aquela área maravilhosa da matemática que todo mundo adora, principalmente associada com a geometria analítica, né? Que ela estuda as formas geométricas, desde os comprimentos, das áreas e do volume. O próprio nome, que tem origem grega, vem do geo, né? Terra, e metron, medir. Na verdade, eu não sei se é grego, não. É alguma língua antiga. E ela é descritiva, porque ela descreve os objetos e o mundo que a gente vive sem se preocupar com a origem ou com alguma motivação, né? Então, a geometria descritiva é o quê? É uma parte da matemática aplicada que tem como objetivo representar o plano das figuras do espaço, resolvendo problemas tridimensionais em duas dimensões. É desse lado. Tá aqui. Né? A ideia é a gente pegar esse nosso mundo tridimensional e colocar num papel. Vocês tiveram a excelente experiência, né, de desenhar o mundo tridimensional no papel. Não é uma tarefa fácil, todo mundo teve que passar por isso para entender da dificuldade. Tem diversas maneiras de fazer essa representação, tem as maneiras que trazem informações mais relevantes dependendo da sua intenção com aquele projeto, e algumas outras posições que a gente visualiza os objetos que ainda não trazem toda a informação que a gente precisa passar nele. Beleza? Então vamos entender um pouquinho o que são as dimensões. Parece um conceito meio óbvio e talvez até seja. Nosso mundo ele é tridimensional. A gente interage com o mundo em três dimensões principais. Quais são elas? O comprimento, a largura e a altura. Então, todos os objetos, todas as coisas que a gente tem no nosso mundo, elas estão dentro de alguma dessas dimensões. São o máximo que a gente consegue interagir. Beleza? As figuras e os objetos, elas ocupam algum espaço no nosso mundo e elas preenchem algumas dessas dimensões. Em alguns casos, uma única dimensão, como é o caso de uma linha, por exemplo, né? E em alguns outros casos, figuras com duas dimensões, como são as folhas de papel, os planos, o chão, o teto, a parede. E depois nós temos figuras tridimensionais, que são aquelas figuras que consideram todas as dimensões que a gente consegue observar e interagir dos objetos, como os cubos, as esferas, os corpos naturais, né? E qual que é o nosso grande papel aqui nesse estudo da geometria descritiva? É a gente conseguir pegar essa imagem tridimensional, que é complexa e vocês viram que é bastante trabalhosa de desenhar no papel, e representar ela de uma forma simples, bidimensional, para que na hora que a gente entregue um projeto feito, a gente consiga observar em 2D para transformar em 3D. Beleza? Vamos ver uma aplicação prática de peças de construção
que a gente encontra em armários, em máquinas, em uma diversidade de aparelhos e objetos que a gente precisa modelar para a gente entender como funciona. Então, se eu quiser fazer um desenho tridimensional desses objetos, é bem complicado. Claro que existem softwares que facilitam bastante o nosso trabalho hoje em dia, mas ainda assim, criar um projeto do zero é mais fácil que a gente o faça pensando nas faces que são bidimensionais, olhando de frente. Como, por exemplo, nessa imagem que a gente tem aqui do lado, né? A gente tem essa primeira cara aqui do objeto, a parte de trás do objeto e a parte do lado. Se eu desenho todas essas partes separadas e consigo encaixar elas visualmente, eu tenho um objeto que ele é tridimensional, mas eu não preciso representar ele tridimensionalmente. Aqui embaixo a mesma coisa. A gente tem um desenho que é da frente do objeto, dessa parte de trás, um desenho que é do lado do objeto, que é essa parte aqui, um desenho que é da parte de baixo do objeto, que mostra como que ele é nessa parte de baixo. E essas representações acopladas dão uma ideia de como que é o objeto para a gente. Outra coisa que a gente pode fazer é observar um objeto que está colocado no espaço e tentar fazer um xerox dele lá atrás. Pegar ele e carimbar num plano, na parede, numa tela, em algum lugar. E assim a gente teria também uma representação desse objeto. Tranquilo até aqui? Então vamos embora. Por que é importante a gente estudar, né, a história dessa geometria descritiva? Porque toda a nossa prática de engenharia, de construção, essa ideia de querer fazer coisas simétricas que representassem os nossos desejos, anseios, os nossos objetivos na base da engenharia, a gente precisa passar pela sistematização desses desenhos. Não adianta eu desenhar essas coisas maravilhosas que a gente viu representadas no papel, tortas, diagonais ou curvadas, se não fosse esse o objetivo e sem a simetria necessária para a gente desenvolver o projeto. E é uma coisa antiga da espécie humana, né? A gente tem essa construção de monumentos desde muitos anos atrás, muitos mesmos. No Egito Antigo, o pessoal já começou a fazer as pirâmides, tem outros monumentos antigos também já pensando em simetria e forma. Então aqui eu trouxe para vocês um dos primeiros papiros que tem o desenho de uma esfinge, né? É a representação da visão de frente da esfinge e de cima da esfinge. A esfinge é essa figura que tem o corpo de leão e a cara de homem que a gente está vendo nesse papiro antigo, né? E a gente pode ver aqui a representação de uma certa proporção de uma simetria num corpo humano que está colocado aqui na frente. Então a gente começa a desenhar objetos nesse desenho, coloca pontos desenhar nesse desenho é ótimo, coloca elementos nesse desenho que representem distâncias, comprimentos, escalas, e para que a gente possa finalmente entender como é que vai ser o nosso projeto no final, e não começar a fazer da nossa cabeça, e chegar lá no final e falar, constrói mais um pouquinho para cá, vamos ocupar o espaço ali, e sair aquela coisa maravilhosa, também chamado de lambança, né? Aqui a gente trouxe para vocês um desenho de uma coluna projetada nesse livro antigo de Arquitetura, né? De um arquiteto romano que viveu há muito tempo atrás, né? E produziu o primeiro livro que é considerado o primeiro registro que se tem até hoje de uma sistematização dos desenhos de arquitetura, né? E ele projetava aquelas grandes construções do Império Romano, os grandes templos, as casas, os aquedutos, que são vias para transportar água. Nesse livro também tem casas gregas, tem visões de cima, visões de frente, já mostrando que existia uma ideia e uma necessidade de fazer esses desenhos simétricos que representassem esse mundo tridimensional, esse futuro mundo tridimensional, já que era um projeto, para entender melhor como seria a implementação da obra em si. Na Idade Média, a gente tem a construção das catedrais, que são grandes monumentos e obras de engenharia desenvolvidos na Idade Média para poder
criar um templo de devoção, principalmente na cultura católica nessa época, mas de outras também. E a gente vê aqui representado a imagem da torre de cima, uma visão lateral e uma visão artística de como seriam os arcos dessa igreja. Beleza? E agora vamos falar da geometria descritiva em si. Existem várias maneiras de tratar a geometria que são associadas com cálculos algébricos, né? Transformações de matrizes e colocação no espaço, e aqueles cálculos, de uma certa forma, são trabalhosos e complicados. Durante o século XVIII, esse moço bonito aí, ó, esse moço bonito aí, Gaspard Lemanche, que era um matemático francês, ele se viu na necessidade de criar um projeto de um forte para uma guerra que fosse capaz de colocar e alocar todos os canhões que seriam usados para poder disparar contra os inimigos. Acontece que fazer isso do modo clássico levaria muito tempo e ele precisava entregar esse projeto o mais rápido possível, porque a guerra era iminente. E aí ele pensou, por que que eu não faço uma representação gráfica, um desenho, desses objetos seguindo uma certa lógica? E qual seria essa lógica dele? Criar uma representação que mantivesse fidedignamente as proporções ou de tamanho ou de ângulo, mas que, se eu visse isso em papel, eu conseguiria representar no mundo real de forma tridimensional sem levar muito tempo. A partir daí, ele começou a desenvolver esse método, que é conhecido hoje como método mongeniano da geometria descritiva, para a geometria descritiva, né? Que consta em fazer desenhos em duas projeções. Então a gente tem uma visão que vai ser frontal, como vocês estão vendo a minha cara, e uma visão de cima, como é a visão de águia. Beleza? E aí, desenhando esses dois planos, muito parecido com o que tinha naquele desenho da esfinge lá atrás, ou mesmo da catedral, o Gaspar viu que seria suficiente para ele poder desenhar o projeto das fortificações e implementações dos canhões, passando a utilizar essa técnica numa série de outras empreitadas para construir e fazer esses grandes projetos de engenharia. Então vamos falar um pouco desses conceitos introdutórios, né? O que que a gente precisa entender para falar de geometria descritiva? O que que vocês acreditam que vocês precisam saber para falar de geometria? Esse é aquele momento que a gente iria interagir e todo mundo levantar, me explicar o que que é uma reta vertical e uma reta horizontal. Mas enfim, falando já em retas, a gente tem elementos geométricos que são muito importantes de ser trabalhado. E três deles são os básicos, que vão dar origem a todos os outros que a gente vai mexer. É o ponto, a reta e o plano. É muito óbvio falar de ponto, reta e plano, às vezes, para a nossa cabeça. Mas você já parou para pensar? Então para 2 segundos nesse vídeo e pensa. O que é um ponto? O que é uma reta? O que é um plano? Com certeza nenhum de vocês gastou nem um segundo pensando, esperando a resposta ou foi direto para o Wikipedia. Não tem problema. Um ponto, ele é uma representação de um lugar no espaço e ele não possui dimensão. Então, daquelas todas as dimensões, ele é adimensional. A gente não tem um comprimento de um ponto, a largura de um ponto, né? A reta, ela é uma figura que é um elemento geométrico, né, que possui uma única dimensão e ela é nada mais, nada menos que um conjunto de pontos, só que eles são colineares e eles não podem fazer curva, porque se faz uma curva não é mais uma reta. E o plano, ele possui duas dimensões e ele é o enfileiramento de infinitas retas, ou por radiação e por giro. Mas é um conjunto de retas que são coplanares e que são infinitamente enfileiradas. Beleza? Temos esse conceito básico na cabeça e aí a gente pode trabalhar a coisa visual desses elementos. O ponto a gente costuma representar por uma bolinha ou por um pontinho com a ponta da caneta e da lapiseira.
que vocês com certeza estão mantendo aí para as anotações, a reta é um enfileiramento de pontos sem que eles façam nenhuma curva, tendo aqui ó, um infinito aglomerado de pontos, sem começo e sem fim, e portanto sem direção, ou com direção dupla, né? Agora, existem figuras que são finitas, têm início e fim, ou só tem um ponto inicial e não tem um fim. Aí essas figuras a gente não vai mais chamar de reta, a gente vai chamar de semi-reta, que é aquela pedaço da reta que tem um ponto de origem, mas não tem um ponto final, e o segmento de reta que tem origem e o ponto final, beleza? O plano é o conjunto infinito de retas enfileiradas umas dos lados dos outros. É a famosa folha de papel. Tranquilo? E agora, a gente tem mais duas figuras para falar um pouquinho rápido delas que não entram diretamente nessas figuras, mas que a gente vai acabar esbarrando, que são as linhas e as superfícies. As linhas são um conjunto infinito de pontos que não necessariamente estão alinhados e podem fazer curva. As superfícies, por sua vez, são a extensão bidimensional que não necessariamente contém as retas alinhadas. Então, permite que essa forma faça curvas. Beleza? Depois a gente fala das formas de primeira, segunda e terceira categoria. São agrupamentos dessas formas. Os elementos que formam, né, essa primeira categoria são imagens compostas por apenas um único elemento de agrupamento. Por exemplo, pego um monte de pontos e formo um grupo. Pego um monte de retas e formo um grupo. Pego um monte de planos e formo um grupo. Então, no primeiro grupo, né, a gente tem a série retilínea, que é o quê? É um conjunto de pontos alinhados. É uma figura de uma reta. Tranquilo? A próxima imagem que a gente tem, a próxima categoria, são os feixes de reta, que são retas que compartilham um ponto de origem comum. Então a gente tem esse vértice, né, que é esse ponto V aqui, e essas retas, elas todas passam por esse mesmo ponto V. Tranquilo? Temos também o feixe de planos, que é uma imagem, uma forma, né, de primeira categoria, que é uma série de planos que compartilham o mesmo eixo. Então a gente tem a imagem de um eixo e todos os planos variando em cima desse eixo. E aí a gente tem a direção desses planos. Tranquilo? Belezinha até agora? Vamos embora. Depois as formas de segunda categoria, elas agrupam mais de um tipo de espécie geométrica, né? Então essa primeira a gente tem a junção das retas e pontos, que formam as formas planares, porque eles estão ali alinhados todos no mesmo plano, formando essas formas planares, né? Depois a gente tem a forma de radiação, que é uma forma de segunda categoria, que mistura planos radiados junto com retas. Todos esses planos e essas retas compartilham o mesmo ponto de origem, que é o vértice, semelhante ao feixe de retas, só que aqui incluindo planos também. Beleza? Por fim, a gente tem as formas de terceira categoria, que são um pouco mais complexas. Temos os poliedros, que são figuras de faces retas, definidas por polígonos, normalmente com os ângulos iguais, né? Então aqui a gente tem um triângulo definido, um poliedro com formas triangulares, um quadrado definindo um poliedro com as formas do quadrado, aqui os triângulos também com a mesma forma, e aqui um pentágono definindo uma outra figura. Aqui a gente tem o tetraedro, que são 4 faces triangulares, o cubo com 6 faces triangulares, o octaedro com 6 faces triangulares e o dodecaedro com as faces pentagonais. Beleza? Aqui a gente tem as superfícies, né? E curvas. Então elas não seguem a caracterização dos planos serem contínuos. Aqui a gente vê como as linhas que formam essa superfície, elas têm uma leve ondulação. E aqui embaixo, diversos triângulos formando uma malha, que forma essa superfície que também, ao todo, ela é curva. Então vamos falar um pouco de elementos impróprios e tirem as crianças da sala. Os elementos impróprios, eles são elementos geométricos que tratam de coisas relacionadas ao infinito.
Essa imagem que tem aqui, é claro, ela tem um pontinho, né, de um início e fim. Mas a bolinha, ela fica andando num movimento perpétuo infinito. Então, todos os elementos impróprios, eles têm essa tendência a se relacionar a coisas infinitas. Vamos conversar um pouco sobre isso. Nessas figuras aqui, cuidado para não ter dor de cabeça, se a gente olhar para elas, a gente consegue ver um movimento sempre constante para frente, né? E aqui a gente tem colunas e pilastras que estão retas e orientadas nessa direção e nessa posição. E as duas retas de baixo e as duas retas de cima, que delimitam essas paredes, elas continuam infinitamente até um ponto que elas se encontram. O movimento que a gente está vendo aqui, ele é claramente infinito. E essas retas aqui, se a gente olha nessa imagem, elas se encontram naquele ponto no infinito, concordam? Mas, se a gente prestar um pouco mais de atenção nessas paredes, nessa parte que a gente está caminhando aqui, essas retas elas não se encontram. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma projeção de retas que são paralelas. E desse ponto de observação, essas retas paralelas se interceptam. Vale dizer que em geometria descritiva ou em projeção, retas paralelas se interceptam no infinito. Tranquilo? Então quer dizer que se eu continuar andando nesse corredor, eu jamais vou ver uma parede encostar na outra. Mas na hora de fazer o meu desenho projetivo, aqueles pontos eles vão para o ponto de fuga da imagem. Beleza? E o que é um ponto impróprio? Um ponto impróprio é essa bolinha vermelha que está aqui no meio. O que significa? É um ponto que ele dá a direção de uma reta. Ou seja, ele está localizado no infinito e é a direção que aquela reta aponta. Uma reta imprópria, ela faz a orientação de um plano. Por quê? Da mesma forma que um ponto localizado lá no infinito, uma reta imprópria vai até o infinito e ela dá a orientação do plano, falando para a gente qual que é a direção daquele plano. Beleza? Não se preocupem, o conceito não é tão complicado quanto ele parece ser. E para a gente falar um pouco mais de sistemas de projeção, de geometria descritiva, de coisas projetivas, a gente tem que falar um pouco do sistema de projeção. O que são sistemas de projeção? Né? São formas e conceitos que a gente vai ter que aplicar para colocar a nossa representação do nosso mundo tridimensional. Todo mundo aqui já está olhando para a tela do celular ou do computador, está vendo uma projeção de uma imagem em tela. Mas vocês já foram no cinema ou já pararam para pensar quando a gente liga uma lanterna em algum objeto que ele produz uma sombra atrás da parede? Isso é uma certa forma de projeção, porque o que a gente está fazendo? A gente emite luz, né, da lanterninha em cima de um objeto que ele é tridimensional e no fundo a gente vê uma sombra ou uma imagem que é bidimensional numa tela. Então, o que a gente está vendo aqui? A projeção desse cubo tridimensional num anteparo que é essa tela no fundo, que é bidimensional. Para a gente ter essa projeção, a gente precisa ter um ponto de iluminação, né? Um ponto de observação, um ponto de onde partem essas retas projetivas. Tranquilo? A gente vai chamá-las de projetantes daqui a pouco. O conceito é muito parecido com fotografia, ou mesmo com o olho humano. A ideia que a gente aprende lá na física e na biologia é que os raios de luz, eles entram pelo nosso olho, pela pupila, passam pelo cristalino e eles vão bater lá na nossa retina. E eles geram uma projeção ou uma imagem projetiva daquilo que a gente está observando. Da mesma forma que as câmeras fotográficas, elas captam a imagem do mundo real que a gente está vendo, mas imprimem ela numa foto chapada, ou seja, numa imagem bidimensional. Tranquilo? Essas fotos todas do Instagram, Facebook, do Twitter não tem foto, né? Antigo Orkut. Orkut era da minha época muito antiga, deixa isso pra lá. Todas aquelas fotos que a gente coloca na internet, elas são bidimensionais. O meu vídeo mesmo, da maneira como vocês enxergam,
vocês têm uma noção de 3 dimensões, porque eu estou em movimento constante com sombra, mas essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é bidimensional no computador ou celular de vocês. Não é isso mesmo? Então vamos continuar. O que são projeções, né? A projeção, ela é um processo em que a gente incide um raio de feixe, igual a lanterna fez lá do objeto, até uma parte de trás. O objeto é a coisa que se quer representar. Um triângulo, uma reta, uma pessoa, uma casa. E para a gente entender um pouco mais dessas projeções, a gente precisa de objetos. A gente precisa definir quais são os elementos importantes nessa projeção. Então, a primeira coisa é o centro de projeção, que é de onde partem aquela luz que a gente viu da lanterna, onde partem as retas que vão gerar a imagem projetiva atrás do objeto, né? Que a gente vai chamar de centro de projeção, denominado com a letra O. A gente precisa do objeto que a gente vai projetar, a gente tem as retas projetantes, né? Que são a luz aqui representada pela lanterninha, ou a imagem aqui por os traços vermelhos. A gente tem o plano de projeção ou anteparo, que é a parede lá no fundo para ser projetada a imagem. Então aqui a gente vai conseguir enxergar todas essas imagens. Ó. A gente tem um ponto original aqui, que é o ponto O, que é o centro de projeção. A gente tem um objeto, que é esse triângulo ABC aqui em cima. É o ponto objeto, né? O ponto C, o ponto D, o ponto A. A gente tem a projetante, que são retas que passam lá no centro de projeção, em cada ponto do vértice desse triângulo, e vão continuamente, infinitamente, até tocar num plano de projeção, que a gente vai chamar de alfa. E aqui embaixo a gente tem uma sombra, que vai ser a projeção desse triângulo ABC no anteparo alfa. Então a gente vai chamar essa projeção do triângulo ABC', ou A', B', C'. Né? E como vocês podem ver, ela é um pouquinho maior do que aquele triângulo original que a gente viu lá atrás. Tá joia? Essa é uma projeção cônica. Por que cônica? Porque ela tem a mesma forma de um cone. Ela é como se fosse partindo de um ponto lá em cima e passa pelo objeto, formando um cone, todos os projetantes partindo do mesmo ponto. Beleza? Formando essa imagem de cone. Existe uma outra projeção, que é uma projeção que a gente vai chamar de cilíndrica, que é essa daqui da frente agora. E como que a gente identifica essa projeção cilíndrica? Agora, ao invés de ter um ponto O, que é o centro de projeção, o nosso centro de projeção ele não está definido na imagem. Isso significa, por esse símbolo aqui, que o nosso ponto O, o nosso centro de projeção, ele está lá no infinito. Ou seja, o ponto de onde parte as projetantes, que são paralelas, se encontram no infinito, da mesma forma que a gente viu aquele corredor infinito. Então essas retas agora elas são paralelas e elas passam pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C e tocam o anteparo alfa, o plano de projeção alfa nos pontos A', B', C'. E a gente forma aqui embaixo ó, a sombra do novo triângulo ABC, o triângulo A', B', C', que dessa vez é do mesmo tamanho do triângulo ABC. A essa projeção a gente dá o nome de cilindro, porque ela é como se fosse um cilindro. Né? Ela tem aquela parte que vai lá no começo, tudo paralelinho, bonitinho, passando pela imagem. Beleza? Existe um outro tipo de projeção cilíndrica, que é a projeção cilíndrica oblíqua, ou seja, deitadinha. Né? Deitadinha, que a gente passa também com retas paralelas, que partem de um centro de projeção que está num ponto lá no infinito, né? E elas chegam e tocam no anteparo nos locais específicos, demarcado pelo plano do anteparo, nesse caso é o plano π de projeção, né? E formam uma imagem que dessa vez não tem necessariamente o mesmo tamanho daquela imagem que a gente estava vendo ontem. Tranquilo? Existe outro tipo de projeção que é a projeção estereográfica. É uma projeção em uma esfera. Como que é isso? A nossa esfera, ela tem aqui um ponto no topo dela, que a gente definiu como topo, e a gente passa um cone por toda essa esfera, até tocar aqui no perímetro todo do centro dessa esfera. Né? Como todos esses feixes, essas projetantes tocam lá nessa parte do meio da esfera, elas não tocam no hemisfério de baixo, na parte de baixo da esfera.
Então a gente tem uma projeção dessas linhas aqui embaixo. Se a gente continuasse ou amassasse esse cone para cima da esfera, que são essas linhas aqui embaixo. Parece complicado, a gente vai falar disso mais para frente. Então vamos entender um pouquinho como é que é a projeção cônica passo a passo. Como que eu projeto um ponto A partir de um ponto V. Eu tenho lá a minha reta R e eu preciso desenhar as projetantes passando por V. Na projeção cônica, a reta ela passa do ponto V até cada ponto da reta e vai continuamente até tocar o anteparo, que é o plano alfa. Da mesma forma para todos os outros pontos. E aqui a gente tem os pontos da imagem projetada e a gente pode interligar eles para formar a sombra de R, né? Ou a reta R', a reta R projetada. Será que ela tem o mesmo tamanho dessa reta R ali em cima? A resposta é não. Nessa projeção cônica, existem algumas características que são muito interessantes, né? Que é legal da gente saber. Observe aqui comigo, ó. A gente tem a reta R e a reta S. A reta R é essa daqui e a reta S é essa daqui. Elas se interceptam num ponto A. Se eu fizer todos os desenhos da reta S, do projeto, né, da projeção dessas retas no anteparo alfa, no mesmo plano, repara lá embaixo como que a reta que foi projetada de R, a reta R', e a reta projetada de S, a reta S', elas se interceptam num ponto A', que é a mesma coisa de eu passar uma reta passando da origem, do ponto do centro de observação, né, de origem, passando pela reta A, chegando no anteparo, também é onde as projeções se interceptam. Então, se duas retas se cortam em um ponto A, as projeções se interceptam na projeção de A em alfa, ou seja, em A', beleza? Se duas retas agora são paralelas, olha, R e S são paralelas entre si, como que vai ser a projeção delas? As projeções não necessariamente são paralelas, porque a gente está numa projeção cônica, né, formando um cone por cima. Elas vão se interceptar num ponto O, que é uma projetante que vai partir desse ponto O, do centro de projeção, até as duas retas onde elas se interceptam. E essa reta projetante, OF, ela também é paralela às retas R e S. Tranquilo? Vamos passar agora para a projeção cilíndrica, que é aquela bonitinha que faz lá as retas paralelas, bacanas. Então, para fazer um ponto projetado na reta R, a gente passa lá do nosso ponto impróprio D, né, o ponto que está lá no infinito, traça uma reta perpendicular ao plano, passando pelo ponto. E assim sucessivamente, encontrando todos os pontos projetados a partir dessa reta R. Se a gente interliga todos esses pontos, a gente tem a sombra, né, a projeção de R em alfa, que a gente vai chamar de R', e dessa vez, olha lá como é que tá bonitinho. A projeção de R está do mesmo tamanho da projeção da reta R em si. Na projeção cilíndrica, a gente tem algumas características que são relevantes para a gente, né? Em projeções cilíndricas ortogonais, ou seja, que todas as retas são paralelas entre si e passam perpendicularmente na imagem, as proporções são mantidas. Então, na projeção, tanto quanto na própria imagem, no objeto, as distâncias e os ângulos, eles são mantidos. A gente preserva essa relação, que é diferente de quando a gente tem a projeção inclinada, e aí a gente tem a variação dessas medidas, beleza? Mas fiquem ligados, é só na projeção cilíndrica ortogonal. Então vamos falar um pouco de projeção, né? Mais de tamanhos verdadeiros. A gente viu vários tipos de projeção aqui, e a gente tem que saber se essas projeções estão em verdadeira grandeza. O que significa isso? Significa ver uma imagem com o tamanho que ela verdadeiramente possui, uma representação proporcional àquela imagem. Porque muitas vezes, se a gente pega e olha para o meu celular, se ele tiver retinho bacana na câmera, vocês estão vendo o verdadeiro tamanho dele. Se vocês estiverem vendo ele inclinado assim, a figura não vai estar em verdadeira grandeza. Ele deu uma encolhidinha. Mas a imagem que a gente vê aqui também é bidimensional. É um quadradinho menor.
Então a gente tem que tomar cuidado da projeção que a gente escolhe e saber se ela está na verdadeira grandeza ou não para trabalhar, ou se tem que fazer alguma outra observação. Beleza? Então na primeira imagem, será que a nossa imagem está em verdadeira grandeza? A nossa projeção desse ponto A? Não! É, muito bom. Na segunda imagem, será que ela está em verdadeira grandeza? Talvez. A gente tem que tomar cuidado da nossa projetante estar sempre paralela e ser ortogonal à figura. Então, o plano de anteparo ele tem que ser paralelo à nossa figura. Nesse caso aqui, ó, a nossa figura, ou esse ponto A, essa botinha ortopédica, ela está paralela ao nosso plano anteparo. Então, o tamanho dela vai ser mantido nessa projeção cilíndrica, beleza? Se esse plano não fosse paralelo a esse objeto, a gente teria tamanhos diferentes. Então, tomar cuidado quando a gente está falando de retas que têm uma certa inclinação em relação ao anteparo de projeção, beleza? E por último, opa, sim, a gente tem uma projeção em verdadeira grandeza, com as retas todas ortogonais ao plano de projeção, passando em todos os pontos da nossa botinha, cortando lá bonitinho, maravilhoso. Então aqui a gente tem a verdadeira grandeza e pode trabalhar sem medo de ser feliz. Uma coisa que a gente tem que saber das projeções também é que nem sempre a gente consegue representar todos os elementos numa única projeção. Como assim, Léo? Imaginem só que a gente tem a seguinte reta, OAB, que ela é perpendicular ao plano π, que é um plano, um anteparo de projeção. Será que eu consigo localizar no espaço onde está a reta, o ponto A, só de ver a projeção dessa reta? Não tem como. Por quê? Todos os pontos dessa reta, olha, o ponto O, o ponto A, o ponto B, se a gente faz uma projeção cilíndrica dessa reta, todas vão passar pelo mesmo ponto que é o ponto A, e o que é igual ao ponto B. Esse ponto O, que na verdade é o centro de projeção, né? Tá aí, vamos chamar ele de O. Ele também estaria aqui nesse mesmo ponto. Então, como que eu sei se o A ou o B está para cima ou para baixo? Como que eu consigo identificar onde que eles estão verdadeiramente no espaço? Dada essa única projeção no plano π, numa reta que é perpendicular ao anteparo de projeção, não tem condição. Por que isso é importante? Porque a gente tem que saber de todas as informações contidas naquele nosso objeto. Então, para a gente realmente entender o nosso objeto, como a gente viu no caso anterior, a gente precisa de mais desenhos, mais informações. Eu trouxe aqui o desenho de um dado. Um dado é um cubo que tem 6 lados. Em cada lado tem o desenho de um número. Será que, se eu fizer um desenho único, uma única projeção desse lado aqui, ó, eu consigo ter toda a informação contida no dado? Não. Se eu fizer uma projeção só do lado 1, eu vou ter uma informação completa? Não. Se eu fizer aqui, ó, como muita gente gosta de fazer, não, só 3 projeções, o lado 3, o lado 2 e o lado 1. Olha, os outros lados 4, 5 e 6 que estão lá atrás escondidos, eles são paralelos e têm a mesma medida que esses daqui do cubo. Afinal, é um cubo, né? Ele tem todas as faces iguais. Mas eles contêm informações diferentes, são números diferentes. Então eu preciso desenhar pelo menos, se eu for usar desenhos cilíndricos, né, projeções cilíndricas, olhando diretamente para a face do dado, eu preciso de 6 projeções ortogonais para desenhar toda a informação contida naquele dado. E aqui eu consigo montar o nosso objeto. Tranquilo? Aqui eu consigo ver todos os números. Vamos fazer um exercício então. Um cubo. Se eu tenho uma pessoa vendo de frente e uma pessoa vendo de cima, será que é suficiente para eu entender que é um cubo? Olha lá as visões. Uma está vendo aqui de frente, então eu estou vendo 2 lados do cubo assim, e uma está vendo de cima, que é um losango, ou quadrado, do jeito que ela está lá. Então a visão de cima tem esse bonitinho e a visão de frente tem essas duas partes. Se eu tiver falado antes e tiver esse conhecimento de que as visões são uma de cima e a outra de frente, eu consigo somar essas duas imagens e pegar a tampa do cubo e descer ele para baixo. Depois eu preciso encostar as arestas no lado do cubo. E aí eu vou ter um desenho tridimensional. Então o que eu estou vendo aqui é a representação em 2 dimensões
dos dois lados inclinados do cubo e da parte de cima. Se eu consigo entender isso na minha cabeça, eu consigo fazer a reprodução do desenho tridimensional. Tranquilo? Projeção ortogonal. Olha essa figura. Quantos desenhos a gente precisa para poder fazer a representação completa da informação contida nessa peça? Então vamos lá, ó. O primeiro desenho, visto de frente da nossa lanterninha, solta a nossa projeção de frente. E aí, ó, temos essa imagem. Tem a bolinha, tem a parte de baixo e esse vãozinho. Depois a gente vai ter uma visão de trás. Por que ela é diferente da visão da frente? Porque aqui é uma parte que só tem na frente. Então atrás a gente não tem nada. Só o quadradinho e a bolinha. Visto de lado, será que ele não é semelhante? Aqui é o lado 1 e aqui o lado 2. É muito semelhante, né? São duas projeções, mas as projeções são diferentes. Por quê? Porque a orientação dela talvez te dê um problema dependendo de onde você está observando. Se você olha do lado 2, você tem um L. Se você olha do lado 1, seu L está para o outro lado. E na hora de desenhar, fica tudo invertido. Então tem que tomar cuidado de onde você está observando. Mas as duas figuras são iguais. E de cima e de baixo, será que vai ser a mesma coisa? A visão de cima, a gente tem a barra e o desenho da parte da frente. E a visão de baixo, eu não consigo ver a parte da barra, eu só consigo ver a parte de baixo. Então, para representar essa figura por completo, eu precisei desenhar 6 projeções para ter toda a informação contida nessa peça. Beleza? São desenhos simples, só pegou, olhou de frente, desenhou bacaninho. Para a gente conseguir passar essa informação para frente, a gente tem que falar a mesma língua. Então a gente tem que ter notações e abreviações muito específicas e próprias daquele desenho que a gente está fazendo. Mas esse não é tema da aula de hoje. Eu vou deixar vocês pesquisando e com um pouquinho de curiosidade até o próximo vídeo. Por hoje é só. A gente fica aqui com esse conceito do que são projeções, dimensões, como que eu consigo representar todas as imagens que eu quero passar para frente. Pensem um pouco a respeito, deem uma olhada em desenhos bidimensionais e tridimensionais, revisitem o exercício que alguns de vocês ainda não entregaram, né? Do desenho da casa, vejam se faz sentido e pensem sempre nessa pergunta: é mais fácil desenhar em 2D ou em 3D? Beleza? Então, corta. Eu não sei finalizar. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco dos nossos conceitos introdutórios e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.